Visto de Fora. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Begonha, olá, Olivier. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Semana de crise de mau tempo, de tal forma que, enfim, Olivier até está a falar à distância, porque com o mau tempo o trânsito fica mesmo caótico, não é assim? Vocês acham que está cada vez pior a situação aqui em Portugal, no trânsito? Há cada vez mais carros e com o mau tempo ainda fica pior? Olivier, fala tu. Bem, eu diria que o que se tem anotado, por acaso é engraçado, falei disso com um amigo meu ontem, houve vários estudos que mostraram, super interessantes, que há mais carros, mais pessoas que se deslocam, e está provado, e tem muito a ver, segundo o estudo também que fizeram, com a questão do Covid-19, porque verificou-se que, por causa do Covid, as pessoas têm uma vontade brutal de sair mais de casa. É verdade. E são factos curiosos que já há mais circulação até do que antes do Covid. Tem a ver com esta ideia da mudança de mentalidade que há, aos poucos, as pessoas querem cada vez mais sair de casa. Também achas isto, Begonha? Há cada Eu vez o que mais vontade acho de sair? é que isto é um problema dos transportes públicos. Aí Se os está, vais falar dos comboios. Vais falar dos não comboios. só os comboios, transportes públicos urbanos também. Aquí non vou falar só dos comboios. Certo. Si nós en Lisboa, no Porto funciona bastante ben o metro e os transportes, os autocarros ni tan ben, mas o metro funciona moito ben no Porto e abranxe máis. Mas en Lisboa há un problema con o metro, porque o metro non chega a todos lados, estamos agora con obras no metro, e há moitas persoas nas áreas metropolitanas das grandes cidades portuguesas que moran lonxe do centro, como é o caso do Olivier, Exato. e entón dependen de transportes públicos que van moito mal, que teñen de apañar varios transportes porque non há ligaxoes directas en moitos casos, primeiro o autocarro, depois o comboio, depois senão o barco, é unha loucura. Eu cando explico isto en España, ou explicaba cando era correspondente, realmente as persoas non percibían moito ben, mas por iso as persoas teñen moitas veces mesmo de pegar no carro. Exatamente. E sair, e com mau tempo ainda pior, Fica porque o caótico, trânsito, eu, por exemplo, para chegar hoxe à rádio, foi difícil, Exato. foi mesmo difícil. Bom, fica este retrato e os senhores das autoridades de transportes que nos ouçam e também do poder político, certamente que ouvem o Visto de Fora, vão anotar É estas importante reclamações. ter, isto Claro que é sim. desenvolvimento, bons transportes públicos urbanos. Vamos então desenvolver a análise da semana, vamos avançar para os temas europeus. Euronet Plus. Há aqui uma ideia. Há uma ideia de reatar o contacto com o Kremlin, uma ideia europeia, no âmbito das conversações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia. Contudo, esta ideia, Olivier, dividiu de alguma forma os diferentes países da União Europeia. Deverá a União Europeia, de facto, pegar no telefone, telefonar a Vladimir Putin? É uma boa ideia? É possível estabelecer esse contacto, reatar? Eu diria que tudo depende se estamos no café do comércio ou então na diplomacia, porque com Vladimir Putin eu diria a minha vontade é desligar, não é ligar, não é? Portanto, os crimes de guerra contra a humanidade que está a cometer é muito complicado. Agora, a questão é que na diplomacia, sim, é sempre melhor, na minha opinião, estar na mesa das negociações. Eu diria que neste momento, durante 3 anos, quase ninguém falou a Vladimir Putin do ponto de vista dos países aliados, a Ucrânia, mas eu acho que está na altura de falar com ele. Porquê? Primeiro porque há 4 anos de conflito. A Rússia também está cansada também desta guerra e não é a mesma coisa do que falar no início com Vladimir Putin. Segundo ponto, os europeus não podem ficar excluídos das negociações. E terceiro ponto, é uma forma de dizer a Donald Trump, nós também europeus estamos aqui. E por estas razões, sem grande otimismo, porque uma coisa é falar e cumprir resultado, mas eu acho que é importante voltar à mesa a falar com Vladimir Putin. E achas que é possível, Begonha, pegar no telefone, ligar a Vladimir Putin para, enfim, negociar a paz na Ucrânia? Com Vladimir Putin é moito difícil todo. Pense unha coisa, 24 de febreiro de 2022 comezou isto. Foi a Rusia que invadiu, de varios avisos previos, como ben sabemos, cando a NATO decidiu e anunciou o alargamento tamén do perímetro, digamos, de seguranza nos países fronteirizos coa Rusia no norte da Europa, e aquilo foi, digamos, a reviravolta e a desculpa para que Putin, porque temos de lembrar isto, decidise invadir unilateralmente a Ucrania.
e pegar e começar pelos territorios que a Rusia considera seus mesmo, que a Ucrania para a Rusia é dela. Mas ao que vamos, Putin non quer a paz. Temos de começar por este ponto. Não quer. Sinais de que poderá querer outros conflitos, não é? Exatamente. Ele nunca quis a paz. Então, é fácil, a tua pergunta é fácil pegar no telefone e ligar? Claro, os nosos mandatarios, a Ursula von der Leyen, Antonio Costa... O problema é o resultado, teñen o telefone con certeza do Kremlin e xa falaran. E se non foran eles, foran os seus enviados especiais. Mas non é iso, non é pegar no telefone e falar. É que ele quera falar nos termos dun acordo de paz. E então, estamos com este tema, não é? A Europa quer agora dar um impulso, impulsionar tudo o que tem a ver com um processo, tentar de novo um processo de negociação para chegar à paz. Porque há muito desgaste na parte da Europa, da União Europeia, nem digamos da parte da Ucrânia, mas ainda que a Rússia tenha um desgaste brutal, porque morreram muitos soldados russos e outros que están a combatir no nome da Rusia e son de outros países, como ben sabemos, mas isto é a desculpa para tentar convencer ao Vladimir Putin? Non sei, acho que sempre se debe tentar, mas eu nisto, sinceramente, non teño muita esperanza. Ao mesmo tempo, Olivier, o Financial Times cita fontes de Kiev, também da União Europeia, e poderá haver novidades já no dia 24 de fevereiro. Zelensky pode anunciar um plano para a realização de eleições presidenciais, eventualmente no mês de maio. Pode ser a chave, eventualmente, para solucionar a crise, e faz sentido pensar em eleições neste momento, do teu ponto de vista? Eu diria que é complexa esta resposta, para mim não é nem sim nem não, porque temos que ver que, de facto, é sempre importante num país democrático como é a Ucrânia haver eleições. Não é? Apesar de eu acho que os sondagens mostram que ele continua a ser bastante popular, 60%, estava a ver no outro dia, 60% de popularidade, que é muito para Zelensky. Mas eu diria, é melhor fazer, não haver eleições do que haver falsas eleições, como aconteceu na Rússia. Exato. Ou seja, Putin está sempre a dizer que Zelensky não é legítimo. Mas pronto, Putin esquece que a legitimidade dele ela é, como é evidente, há muitas super dúvidas, relativa. muitas dúvidas, claro. Exatamente. Agora, resta saber se num contexto de guerra é possível fazer uma eleição. Eu acho que o que mostram os estudos de inquérito também, que os ucranianos estão super cansados e os Zelensky ia ganhar, e eles não consideram que seja um momento também para haver eleições. É um país completamente em guerra. Agora, a questão é a pressão que faz Donald Trump sobre isso, não é? Porque Donald Trump, neste caso, vai ao lado, mais uma vez, de Putin, exigindo, de uma certa forma, eleições na Ucrânia. Mas pode ser ou não, Olivier, um sinal de que Zelensky pode estar aqui de alguma forma também a ceder, muito rapidamente? Sim, exatamente. Eu acho que, sobretudo, a ceder, não, está ultra pressionado. E isso é que é preocupante. Só o facto de haver uma ameaça, mesmo que ele ganhe, só o facto de haver uma ameaça de Trump por trás disso já é preocupante para Zelensky. Begonha, sim, há condições para eleições, do teu ponto de vista? Mas não é só isso. O Zelensky, estes dias, se vamos agora e procuramos na internet e vemos as últimas declarações do Zelensky, que temos de ser, somos jornalistas e temos de ser certiños con as declarações e as últimas novidades que temos, neste caso Zelensky garantiu e diz publicamente que non vai haver eleições na Ucrânia. Ele diz isto, non vai haver eleições. Ele non quer eleições, por muita pressão que ele tenha. Não sabemos como é que vão correr, nem sequer se vão começar estas negociações como quer a Europa, que acabamos de dizer, não? Esta tentativa da Europa, mas no caso de começarem, também não sabemos quais é que vão ser as cedências e as exigências por trás. Mas, em princípio, neste momento no que estamos, hoxe, no día que estamos hoxe, que é 12 de febreiro de 2026, o Zelensky non ten no seu mapa, no seu plano, convocar eleições na Ucrânia. Depois veremos consoante ao que acontecer, e acho que para ele já insistiu em que o país não está preparado, nem está pronto neste momento para umas eleições, está numa guerra, ok? Ou seja, Zelensky irá permanecer certamente no poder por muito mais tempo. Eu acho que
neste momento realmente non é o timing para unhas eleições. Como dixía Olivier, é verdade que a popularidade, segundo os dados que nos temos, 60%. é bastante alta. Pensen que depois dunha guerra e depois de todo o que aconteceu, que continue con 60% de popularidade, non é mau, non é nada mau. Ao contrário, já agora faço aqui uma ponte, Begonha, muito rapidamente, Sim. sobre aquilo que se passa no teu país, em Espanha, onde Pedro Sánchez se mantém no poder, apesar de derrotas eleitorais muito recentes. Isto dá para uma análise muito rápida. Isto daria para uma análise Não temos muito aprofundado tempo. e para um estudio realmente, porque a resistência e resiliência do Pedro Sánchez estudiarase nas universidades, acho que da Europa e do mundo inteiro, porque é verdade. É dizer, pensem que acontece isto en Portugal. É dizer, en Portugal xa se tería dimitido alguén. É dizer, é que é verdade. Vamos ver, perdeu no outro día as eleições regionais en Aragao, coa candidata que le pus a súa amiga e colaboradora, que era ministra e portavoz do goberno, Pilar Alegría, que a pus para ser candidata en Aragao. E teve uns resultados pésimos. Gañou o Partido Popular, é verdade que perdeu dois lugares no Parlamento, vai ter de se coaligar con Vox, mas perdeu na Extremadura, tamén con un dos seus candidatos, que alén diso foi o que apoiou o seu irmão do Pedro assim Sánchez, que vai ser xulgado. E continúa no poder con todos os casos de corrupción e continúa a perder eleições regionais decisivas, a ver que acontece na Andalucía, que vamos ter próximamente tamén regionais, e entón dixemos, depois do escándalo tamén do acidente de Adamuz ferroviario que se está a investigar, que non Portanto, achas que Pedro Sánchez tem que ser estudado na ciência política e a forma como se mantém no poder? Porque ele realmente faz todo para se manter, faz todo, lle dá todos os seus socios que lle apoian no Parlamento dos extremos, de esquerda, dos extremos de esquerda e tamén ultra e nacionalistas, e realmente iso é o que lle permite se manter, non é? Se manter no poder, mas a costa de que? A costa dos españois, Um caso de estudo aqui. Um caso de estudo mesmo. Veremos se as universidades estudarão esse caso em Espanha. Está feita a análise aos temas europeus. Daqui a instantes avançamos para os temas nacionais. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos falar do resultado das presidenciais. Temos um presidente eleito com recorde de votação, de votos expressos, cerca de 3 milhões e 500 mil, quase 3 milhões e 500 mil, António José Seguro, o novo presidente da República Portuguesa, e André Ventura, que chegou a 1 milhão e 700 mil e reclama ser o líder da direita. Olivier, que análise é que tu fazes, visto de fora, para estes resultados das presidenciais? Eu vou-vos surpreender, eu acho, na análise que eu faço das eleições presidenciais, porque eu discordo completamente da análise global dos meus colegas de profissão aqui. Sim. E é raro, eu discordo quase todos, é muito raro, porque, enfim, lá está, é uma análise, não é? Mas eu discordo, porquê? Porque eu, de facto, André Ventura foi claramente derrotado, não é? Sim. Agora, para mim é um grande resultado, André Ventura. Mas é que é grande mesmo. E vou explicar o meu raciocínio. Ou seja, 33% significa um eleitor em cada 3 para o Chega. Partido de Direita Radical. É um grande resultado. E, aliás, vou mais longe do que isso, porque estamos no visto de fora. Marine Le Pen, quando é derrotada por Macron, em 2012, se não me engano, a primeira vez, faz 33%. Em 2017, ela faz 41%. Ou seja, sempre a subir. Hoje em dia, se houvesse uma eleição presidencial, ela e o Bardella iam ganhar. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma acerca da vitória de um dos dois, se houver agora uma eleição. Ora, o crescimento do Chega é algo fortíssimo. E ele conseguiu angariar 10% entre a primeira e a segunda volta. E para mim, estes 10% é um grande resultado
do Chega e têm algumas dificuldades em entender que não se realçam este ponto do crescimento forte da extrema-direita em Portugal. Mas, Olivier, aquilo que ele cresce, aquilo que Ventura cresce da primeira volta para a segunda volta, cerca de 200 mil votos. 200 mil votos é menos do que aquilo que representa, por exemplo, a Iniciativa Liberal nas últimas legislativas. Ainda assim, consideras que é de Considero facto... um eleitor em cada 3, aliás, eu acho que é o número que eu não engano. Eu sempre disse que eu achei que o Cotrim estava a fazer uma campanha muito à direita, mas muito à direita, mas que corresponde a uma parte do eleitorado dele. E vem provar que um eleitor em cada 3 do Cotrim votou André Ventura. Um em cada 3. Não é brincadeira. Ou seja, ok, ele não aumenta 10 pontos em termos de número de votos, ok, mas aumenta 10 pontos. Eu considero que é um grande resultado. Continua a haver uma espécie, vamos dizer, de cordão sanitário contra o Chega, como havia em França antigamente. Mas é um grande resultado do André Ventura, e eu não entendo como é que não se faz esta análise. Begonha, concordas que é de facto um grande resultado ou eventualmente André Ventura poderá ter chegado ao seu limite? Eu vou facer uma análise visto de fora, que aquí estamos no visto de fora. E como é que se destacou en España? Porque o que queren os nosos ouvintes, eu non vou me deixar levar pela Portugalidade, pelo que se comentou aquí e se deixou de comentar. Vamos ver, por iso nós temos este valor. En España destacouse precisamente a maioría abrumadora de Antonio José Seguro, quase 70% dos votos. E en España, e vese con muitísima admiración, houve varios podcasts interesantísimos na miña antiga radio, na cadena COPE, na cadena SER, as principais radios de España, a destacar o sentido democrático dos portugueses, como moitos votantes de centro-direita. É verdade que pode ser que algún votante, e non sabemos estas 200.000 pessoas que foran para André Ventura, mas o resto é admirável como votante de centro-direita em Portugal, vota no candidato do Partido foi Socialista. Votar num candidato que é socialista. Quem elege seguro? Isso em Espanha seria, eu acho que neste momento impensável, pelo que explicava antes, pela polarização que existe em Espanha, que é brutal entre o Partido Socialista e o Partido Popular, que é uma pena, realmente. Então discordas do Olivier quando achas que... É verdade que o André Ventura está aos bocados e nós temos de alertar sobre isto nestas análises, está a subir. Ele consegue sempre pegar máis e máis votos, ok? É verdade. Mas realmente quem ganhou, quem teve un resultado espectacular, que ninguén acreditaba há un ano e há uns meses que poderia ter, ok, foi o Antonio José Seguro. Foi unha campaña incrível e, sobre todo, que se destacou en España, e temos de explicar isto cá, é o sentimento tamén, e con moita admiración, democrático que ten o povo portugués nun momento de temporais, nun momento pésimo para Portugal, ok, nunha situación limite, que vote os 50 e un poquitinho máis dos 50% e que vayan votar num dia péssimo, ok, num momento péssimo, e que aposten non pelo protesto, porque o medo que tiñamos moitas persoas é que pudese acontecer que o portugués cansado fose votar en plan protesto, ok? É verdade que houve moitos votos en branco, ok, e nulos, iso tamén tense de destacar, mas a participación foi brutal para uma situação tão complicada. E uma grande maioria a favor, rejeitando Ventura. E depois que a quantidade de votos que teve foi histórica. Portanto, é uma pessoa, as pessoas votaram muito na pessoa, na moderação. Isto é importantíssimo, porque André Ventura... Ou votaram contra André Ventura? Não, claro, também votaram contra André Ventura, mas eu acho que votaram na moderação. Neste caso, na moderação. O Olivier quer dizer qualquer coisa. Não posso concordar. Não, para mim não, claro, para mim não é José António Seguro que faz a unanimidade, ou seja, eu não destaco lá, não, porque para mim qualquer pessoa contra o Ventura a segunda volta teria o mesmo resultado que o José António Seguro. Portanto, para mim o feito do Seguro, a minha opinião, é a primeira volta. É uma grande campanha, na minha opinião, agora a segunda volta não. Então quanto porcentagem teria feito Marcos Mendes contra André Ventura ou Gouveia e Melo? Mais ou menos a mesma coisa. Portanto, é assim, não estou a ver aqui qual é o espanto
de ver José António Seguro com estes resultados. Para já, coisa rara, os sondagens acertaram. Segundo ponto, existe um cordão sanitário em Portugal. Existe esta ideia do contra o vento. Para mim, não é José António Seguro que faz com que, lá está, que haja estes 67%, é, antes de tudo, pessoas que votaram contra a candidatura e, repito, Marcos Mendes e o governo Mel teriam tido, na minha opinião, o mesmo resultado. Pois não sei, eu não sou tantas... Primeiro aprendi neste país a ler entre liñas e aprendi neste país a que nada é o que parece. E eu non sei se no meu país, numa situação limite, eu lembro-me quando foram os atentados en Madrid de 11M, que foi un momento pésimo e que era mesmo en véspera del SOES, ok? Como o Xosé María Aznar, que tiña tudo e as sondaxes daban como gañador por ter mentido os españois e numa situação limite e en fin, depois gañou contra todo o pronóstico o Partido Socialista. É dizer, os españois en situacións limites son moito máis pasionais e non se deixan levar tanto pelo sentido común, ok? Mas no caso do portugués, isto é tamén para estudar, porque nunha situación limite foran a votar. Eu non sei se en España iría tanta xente a votar nunha situación de estar sin casa, de estar sin electricidade, de ter de ir de barco a votar e, sobre todo, votar nun candidato que si tú es de centro-direita, aínda que sexa contra o Ventura, é dizer, houve muitísimos votos, 1 millón e tal de persoas a máis do que tiña apañado e pegado o seguro na primeira volta, que votaran no seguro. E fica também esse elogio ao espírito democrático dos portugueses. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Eu peço mesmo resposta numa frase. Demissão da Ministra da Administração Interna. Era inevitável, Olivier? Sim, para mim previsível, porque de facto, evoluir a comunicação, pelo menos, eu acho que foi falhanço, não é? Dizer que esta frase, não sei o que é que falhou, parece um pouco ultrapassado pelo que aconteceu. Mas às vezes eu acho que temos que ter muito cuidado nestas coisas de incêndios e de inundações e tudo isso, porque às vezes, pergunto, tendo em conta os 230 mortes que houve em Valência ou mais, então neste caso era todo o governo espanhol que devia ter caído, devia ser toda a gente a demitir-se. Temos que ter cuidado da responsabilidade, o peso, não, mas eu nunca disse o contrário, estou a dizer que no caso da Espanha, se um ministro se demite em Portugal, neste caso, nem quero imaginar, em Espanha, se tivesse acontecido em Portugal, o que teria acontecido em Espanha, o que é que as pessoas teriam exigido. Portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado no que diz respeito à política, que é uma profissão nobre, e que a demissão só pode acontecer em certos contextos, na minha opinião. Agora, que ele falhou ao nível da comunicação, para mim, falhou. Begonha, foi o principal problema da ministra, a comunicação. Vamos ver, en España temos comunidades autónomas, cada comunidade autónoma ten as súas competencias, ok? Neste caso, en España non se dimite ninguén. Precisamente, eu explicaba antes que o Pedro Sánchez non se dimite por nada, non é? Por todo o que está a acontecer e os resultados electorais pésimos. Mas no caso de María Lucia Amaral, que é unha excelente técnico, profesional, que ten un currículum bestial, ok? Que é unha señora non estaría eventualmente no como cargo técnico, adecuado. acho que foi un erro de casting. É dizer, que escolleu a María Lucia Amaral Luís para o Montenegro. cargo? Claro, o cargo de ministro ou ministra de Administración Interna é un dos máis difíceis e complicados de cualquier goberno. E máis nun momento difícil que estamos con mudanzas climáticas, están a acontecer moitas catástrofes e que ten a competencia tamén de protección civil. Ok? Aquí en Portugal há un grande problema con a estrutura de protección civil, con o tema dos bombeiros voluntarios que moitas veces teñen de lidar eles con situacións límites. Há un tema estrutural aquí e esta señora era moito boa na súa profesión, mas non serviu para o cargo e ela tiña pedido há máis de 15 días a súa dimisión e xa no verao con os incendios eu penso que xa tería de ter deixado o cargo. Por tanto, non foi tanto ela a culpada, ok? A mí dábame pena ver a súa cara realmente e é verdade, eu xa expliquei cá semana pasada e que foi, ela non tiña capacidade para comunicar, para explicar, para lidar con os xornalistas e a opinión pública e iso é fundamental nunha
tens de ter daí um ser perfil inevitável a político demissão. para este tipo de pasta, Muito ok? bem. Temos que avançar, vamos chegar ao momento em que vamos testar os vossos conhecimentos. Índice de Tugalidade. E hoje trago aqui um desafio. Quais são os apelidos mais parecidos entre Portugal e Espanha e entre Portugal e França? Os mais comuns. Tem alguma sugestão? Begonha, tens alguma sugestão? Mais parecidos. Sim. O mais, Pois comuns sí. mais comuns e parecidos. Por exemplo, en España existe Loureiro e en Portugal tamén. Sim, mas não, mas não são os mais comuns. Mas, por exemplo, temos... En España temos García, en Portugal García, Muito bem, e é também esse. Garcías, É também isso. em Portugal. Acertaste num dos mais comuns e mais parecidos. Olivier, peço-te o mesmo exercício. Um apelido francês comum que seja muito parecido com um apelido Mas apelido francês de origem, não é? Porque sim. depois porque há muitos Silves em França, muitos Santos. Eu sei, sim, não estou a falar desses. Ok. Não estou a falar desses, não. Ok, não, porque há muitos nomes de assim, origem. ou pessoas de origem, sim, exatamente. Um de origem não francês. estou a ver. Não estou a ver, não. Então, dou-te mais 5 Dupont, segundos. não sei, Dupont, não conheço ninguém em Portugal que chama Dupont, portanto não estou a ver. Não. Mas um dos apelidos mais comuns em França não é Martin? Exatamente. Então, em Portugal há um Martins. É tá o mais, bem. é o mais Ah, parecido. Tem a ok. mesma estrutura, Tá bem, claro. ok. A mesma sim, raiz. tá bem, Exato, tá bem. tem a mesma raiz. Martin, julgo até que é o apelido número 1 em França, ou dos mais comuns, não é? E Martins também é um dos mais comuns em Portugal, são equivalentes linguisticamente e, como dizia a Begonha, Garcia, ou diz lá em espanhol Garcia, não é? São também muito comuns e têm raízes latinas e muito comuns na Península Ibérica. Vamos aos negativos e positivos. Negativo da Olha, semana. hoje ganhou Espanha. Sim, é verdade. Espanha Muito 1, Eurovisão. França 0. Semana passada foi Eurovisão, a França. a Eurovisão, o Festival de Eurovisão, tudo o que é que gostam. Negativo da semana, Begonha. Olha, o negativo, non pode ser outra coisa, teño dúas coisas, mas unha delas é evidente, non é? É ver, primeiro, como há persoas, cando ves as reportaxes na televisão, e ouso a Renascença, atenção que a Renascença está a facer un excelente traballo no Obrigado. terreno agora, de acompañamento, non é? Todas esta semana nos diferentes locais dos temporais, mas cando ves as situacións das persoas aínda, e xa nin digamos o que está a acontecer en Coimbra, non é? Nestas últimas horas, mas que continúan sin luz. Eu no outro día estaba a ver a uns viciños dunhas aldeas de Leiría, tamén de perto de Santarén, de perto de Salvaterra de Magos, e dizer, persoas que non teñen luz, no caso de Leiría, levan máis de 2 semanas sin luz. 300 horas sem energia elétrica. E están a 5 minutos do centro da cidade. E entón, e que iso para min, e depois esta paciencia que aínda teña a educación de explicar, que non se revolten, e eu digo, meu Deus, é que isto é desesperante. Estamos na Unión Europea. E depois para mí é outra coisa pésima, Rapidamente. que, e isto temos de alertar contra isto, é algúns motoristas da Volt, ok, en Portugal. Olivier xa tiña alertado sobre isto, É verdade. mas é que non pode ser. Tú pegas nun Volt a motoristas excelentes mesmo, mas há outros que son pésimos e son de algunhas nacionalidades. Eu acho que na Volt se debería controlar moito primeiro as cartas de condução, controlar moito que vai traballar, o perfil da persoa que vai traballar con eles, e depois primeiro están susos, algúns carros, moitos usos, e depois os motoristas están a falar ao telefone na súa lingua todo o tempo. E eu non sei se están moito focados na conducção. Muito bem, Portanto, fica esse reparo. eu acho que iso, e moitos dos nosos ouvintes saben que isto é así porque lhes acontece a mesma Exatamente. coisa. Temos O teu- de alertar o teu negativo, sobre Olivier. isto. O meu negativo é quando eu soube que o Coutinho Figueiredo ia ser comentador político na SIC, achou eu. Vou explicar porque é que o negativo, para mim, o que é negativo da semana é algo que eu não entendo. Não entendo esta moda portuguesa, que é uma coisa super particular do Portugal. As pessoas em casa podem achar que eu digo é curioso. Sim, não existem muitos países onde os comentadores políticos são os políticos. Ou seja, a Coutinho Figueiredo, antes da gente se recorda de Marcelo Rebelo de Sousa, de Marcos, porque que eu não gosto disso? Porque para mim é publicidade. E não gosto
quando é publicidade. Eu acho que o homem político é político, responde às perguntas e não tem o seu espaço semanal. Para mim, faz uma confusão enorme ver o espaço que é dado agora a Coutinho Figueiredo, como? Mas não é em relação à pessoa, não é? Nem o político em si. Estou a falar aos políticos. Não entendo ir do ponto de vista ético. Todas as semanas ele tem publicidade de borla para explicar os seus gostos, para falar dos seus livros preferidos. Não entendo que os comentadores políticos sejam políticos para responder a pergunta e não é para comentar a atualidade. É a minha opinião. É verdade. E isto acontece só aqui, Isto acontece, isto é uma coisa muito portuguesa e depois para ganhar mais votos, porque isto fazem todos, sim, como todos, analistas exatamente. políticos dos diferentes partidos e estão a ficar caras conhecidas e isto é uma coisa, e muitas Muito vezes portuguesas, recebem muitíssimo dinheiro, muito mais do que o resto dos comentadores. É mesmo assim. O teu positivo, Begonha? Pois o meu positivo son dúas coisas. Primeiro, os voluntarios e voluntarias anónimas, unha delas chamase Matilde, que están a axudar no terreno da catástrofe dos temporais destes días, que pegaran nas súas mochilas, que deixaran a universidade, pediran uns días de folga ou de ferias no traballo e foran embora para os locais da catástrofe axudar voluntariamente e están a axudar a reconstruir e as persoas que o precisan, cada cual con as súas profesións, con o que valen ou o que serven, mas axudar desinteresadamente. É fantástico. E depois, outra coisa, e teño de pensar un bocado en español hoxe. Da persoa da que vou falar se chamase Benito Antonio Martínez o Casio. Que é o Benito Antonio Martínez? É o Bad Bunny. Para min foi o mellor momento da semana ver o Bad Bunny, este rapper portorriqueño, a cantar na miña lingua, a cantar na súa lingua, a cantar en español na Super Bowl, no intervalo, a dar unha boa zasca ao Trump e a mexer a todo o estadio e a millóns de persoas do mundo a danzar en español e a criticar as políticas anti-hispanos e anti-imigração do Donald Trump. Uma salva de palmas para o Benito, para o Bad Bunny. Muito bem. E o teu positivo, Olivier? O positivo é apenas e só uma expressão da língua portuguesa, uma palavra da língua portuguesa que eu adoro, uma frase, neste caso, não uma expressão, uma frase da língua portuguesa que eu adoro, que é eu conheço um gajo. Então por que eu digo esta frase? Eu conheço um gajo. Eu conheço um gajo, é isso? Um gajo. Porque, vou dar exemplo. Tu tens um problema com o teu carro. Há sempre um amigo que vai te responder em Portugal. Ei, conhece um gajo que te arranja aquilo num instante. Tu tens um problema com o teu vizinho, por exemplo, por causa de do jardim, não sei o que mais, problema jurídico. E vais ter alguém que vai te dizer, eu conheço um gajo, como advogado, pá. Assim, e em Portugal, a sociedade funciona muito bem de forma global porque conhecemos sempre um gajo. Não, há sempre a ideia de eu conheço um gajo, para ser médico, advogado, mecânico. Eu conheço um gajo, a metade do problema está resolvido. Adoro esta frase. Eu conheço um gajo, não, é só um. Eu conheço vários gajos que vão ouvir este Visto de Fora, que chegou ao fim e continuam a ouvir o Visto de Fora. Eu conheço, não um, mas vários gajos que ouvem o Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado. Até para a semana. Obrigada, boa noite. Obrigado. Visto de Fora.